Aposentadoria em 2023. Você sabe como ficou? Quer saber? Então fica comigo que no vídeo nós vamos conversar mais sobre esse assunto. Então, pessoal, desde a reforma em 2019, sempre havia várias dúvidas sobre como que ia ficar a aposentadoria. Quando passava o ano, as pessoas tinham dúvidas sobre isso. E em 2023 também não é diferente. Nós vamos conversar para visualizar como ficou a aposentadoria agora. Você sabe como está a regra de transição? Se você se encaixa na nova regra ou na regra antiga? Então, para que a gente possa entender, eu gosto sempre de dar um exemplo fazendo a antiga regra como parâmetro. E o que dizia a antiga regra, a aposentadoria por idade? Dizia assim, que o homem para se aposentar, ele deveria ter 65 anos de idade e 180 meses de carência. Já a mulher tinha que ter 60 anos de idade e os mesmos 180 meses de carência. E o que mudou? Mudou que o homem, ele continua com 65, mas ele tem que ter hoje 20 anos de tempo de contribuição. Já a mulher aumentou a idade. Se ela se aposentava com 60, hoje ela se aposenta com 62. E você já pode ver o espírito do legislador, né? Porque ele sempre quer que o segurado continue trabalhando cada vez mais, porque ele vai acabar contribuindo mais e enriquecendo aí os cofres públicos, né? Foi uma forma também de fazer com que o trabalhador contribuísse mais velho, porque a mulher ela se aposentava mais cedo, hoje ela tem que se aposentar 2 anos mais velha. O tempo de contribuição para a mulher está em 15 anos de tempo de contribuição. E como que ficou os cálculos? Também houve mudança? Houve sim, eu vou explicar para você. Antigamente, para fazer o cálculo do seu benefício, o que era feito? Eles pegavam os seus 80% maiores salários e descartavam os 20 menores. Mas por que isso, Rafael? Porque se entendia o seguinte, sempre que uma pessoa começa a sua vida contributiva, começa a trabalhar, geralmente ela não começa ganhando nos primeiros anos os seus maiores salários. Isso vai aumentando conforme a sua especialização, conforme a sua experiência. E de início mesmo você ganha menos do que você ganharia quando você já estivesse mais experiente. E por isso que eram feitos esses descartes dos 20 menores salários lá no início, né, provavelmente da sua vida laborativa. Hoje em dia não é feito mais isso. Ou seja, ele pega todos os seus salários e isso é prejudicial porque ele não descarta os menores salários. Já aí você já tem um prejuízo na sua aposentadoria, no valor. Outro fator também é o seguinte, quando você se aposenta com hoje 20 anos de tempo de contribuição para homem e 15 anos de contribuição para mulher, você tem garantido ali no mínimo 60% do salário de benefício que você viria a receber. Ou seja, se no cálculo aí desses 100% saísse um valor de R$3.000, se você, homem, se aposentasse com apenas 20 anos de tempo de contribuição, você pegaria apenas 60% desse valor. E como que eu tenho um aumento, Rafael? Você vai ter um aumento se você ultrapassar esses 20 anos de tempo de contribuição. Tá vendo aí mais uma jogada para que as pessoas comecem a trabalhar e terminem cada vez mais velhas, porque uma vez que ela trabalha mais, o salário dela de contribuição, né, a renda dela vai aumentar. E como aumenta? Ela vai aumentar 2% no que ultrapassar de 20 anos de tempo de contribuição para homem e 2% no que ultrapassar de 15 anos de tempo de contribuição para mulher. Como ficou isso, Rafael? Ficou um pouco nebuloso. É assim, vamos lá. Se um homem tiver 65 anos hoje e 20 anos de tempo de contribuição, ele vai pegar aí 60%, não vai ter acréscimo nenhum. Mas digamos, se ele tivesse 21 anos de tempo de contribuição, ele ia conseguir o quê? Mais de 2% aí ao tempo de contribuição dele. Então, ele ia ter
pegar 62% da sua aposentadoria. Lembra que eu falei que ele já teria 60% garantido e mais 2% no que ultrapassasse aí os 20 anos de contribuição? Então, da mesma forma, a mulher. Se a mulher tiver hoje 16 anos de contribuição, ela vai poder também pegar 62% e assim sucessivamente. Se tiver 17, ela vai pegar 64%, sempre somando de 2, acrescendo de 2%. Tá vendo, pessoal? Infelizmente, a reforma não foi tão favorável assim para os segurados, mas é muito bom que você saiba. Outra coisa também interessante é que você pode não se enquadrar nessa aposentadoria, porque a aposentadoria com a reforma ela trouxe várias regras de transição, no mínimo umas 5, que é uma forma de amenizar os efeitos aí dessa aposentadoria programada. Porque você concorda comigo que você já está aí quase para se aposentar, lutando, batalhando, e aí chega a reforma da Previdência e de uma hora para outra você vai ter que se enquadrar em uma outra forma, vai ter que se enquadrar aí numa nova regra. Por isso que existiram essas regras de transição. E pode ser que você também se enquadre, tá certo? Então, não necessariamente você vai se encaixar nessa aposentadoria programada. Então é interessante que você conheça as outras regras de contribuição. E eu vou estar fazendo vídeos dessas outras regras de contribuição para que você possa verificar qual é a sua aposentadoria ideal, a aposentadoria que vai ser ideal para você e não vai lhe prejudicar e vai te dar um benefício vantajoso, tá certo? Lembrando que o direito não socorre aos que dormem, ou seja, se você tem direito a um benefício, se você tem direito, ninguém vai correr atrás por você. É você que tem que correr atrás do seu direito e fazê-lo valer.